Olá gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos. Neste vídeo a gente vai falar sobre a astrologia e o autoconhecimento. Como você pode utilizar a astrologia para se conhecer e melhorar o seu caráter, a sua personalidade e vencer os seus vícios capitais, os que são mais fortes, os que são menos fortes, os mais fracos, para que você possa enobrecer a sua alma, tá certo? É um trabalho realmente de transmutação, tá certo? Então, como é que funciona? Cada planeta ele está relacionado com uma qualidade primitiva, tá certo? Um elemento, por exemplo, o Sol. O Sol está relacionado com o fogo, ele é quente e seco, né? Ele tem um vício capital relacionado a ele, que é a questão da vaidade, da soberba, de querer brilhar demais, querer se apresentar de forma arrogante, mas também tem a questão da autoestima, né? Tem a virtude da autoestima, da generosidade, o Sol doador de vida, né? Então, o objetivo desse trabalho de autoconhecimento proporcionado pela astrologia é usar o seu mapa astral como um mapa para você trabalhar sobre si mesmo, certo? Aí algumas pessoas vão dizer, mas para que isso me interessa? Para que eu vou atrás disso daí? Por que eu vou querer ter trabalho? Eu sou assim pronto, né? Não é assim que muitas pessoas dizem? Eu sou dessa forma e pronto, acabou-se a conversa, né? Quem quiser que se acostume com o meu jeito, quem não quiser, né, suma da minha vida. Não é assim que funciona, na maioria das vezes? Pois bem, só que quem trabalha sobre si mesmo, quem faz essa depuração, vamos dizer assim, essa purificação da sua alma, de forma intencional, usando o autoconhecimento proporcionado pela astrologia e pelos eventos do dia a dia, né? Tem duas formas. Dá para você trabalhar sobre você mesmo, utilizando a sua própria percepção do dia a dia, como você interage, como você se comporta. A astrologia vai lhe ajudar, vai esquematizar, vai dar um mapa mesmo de como você trabalha, certo? Consequentemente, você transformando esses traços negativos em positivos, você vai melhorar as suas relações, você vai melhorar na questão profissional, nos estudos, né? E vai atrair, consequentemente, com certeza, eventos mais felizes, mais significativos. O objetivo do trabalho espiritual de enobrecimento da alma assim, à primeira vista, é um trabalho egoísta, porque vai melhorar a sua própria vida, mas vai melhorar também a vida das pessoas no seu entorno, tá certo? Vai lhe livrar também de possíveis situações desagradáveis que você se envolveria, por exemplo, se não trabalhasse. Por exemplo, na manifestação de uma ira descontrolada. Tem muita gente que acaba se machucando feio, às vezes até perdendo a vida por conta de uma manifestação destemperada do princípio de Marte. Quando você trabalha os seus defeitos, aqueles princípios que atuariam de forma desequilibrada, sabotando a sua vida, eles vão trabalhar a seu favor, trazendo virtudes, trazendo coisas boas para você, tá certo? Então, aqui vamos, deixa eu colocar esse sol mais para cá. Eu já falei sobre isso no vídeo Os 7 Antigos e a Tradição das Estrelas dos Caldeus, tá certo? Então, quem quiser aprofundar mais esse tema que a gente vai trazer agora, tem esse outro vídeo, tá bom? No nosso curso de Fundamentos da Astrologia. Então, vamos lá. Cada planeta, o universo,
ele é constituído, né, tanto a natureza, né, quanto os astros, a terra, o mar, as plantas, os animais, no interior do próprio ser humano, né, a gente tem essas construído, na verdade, por 4 elementos, certo? Com o quinto oculto. Então temos o frio e o quente, o úmido e o seco. Essas são as chamadas qualidades primitivas, certo? O frio, ele é centrípeto, né? Se fecha em si, enquanto que o quente, ele é centrífugo, ele emana de si, né? Já o úmido, ele é acolhedor, enquanto que o seco, ele separa, certo? Então, juntando o úmido com o quente, nós temos o elemento ar, certo? O elemento ar, ele está relacionado com os defeitos relacionados à dissipação, a desperdício, só a dissipação, a desperdício, a falta de concentração, né? A tagarelice, porque está relacionada à dispersão mental, à dispersão daquilo que a gente, né, se comunica, problemas em fazer analogias, né? Já quando você supera esses defeitos, né, surge naturalmente uma virtude, surgem virtudes, né? No caso, as virtudes relacionadas ao ar, a fluidez, a sociabilidade, a bondade, né? A capacidade de fazer analogias, né? Porque o ar está relacionado com os padrões. E o ar, ele está vinculado a Vênus e a Júpiter, aos 2 planetas benéficos. Então está relacionado à questão da luxúria e também da gula, tá certo? Está relacionado aos vícios da luxúria e da gula, certo? Já a fase da vida está relacionada à primavera, certo? Ou seja, um processo de aprendizado, de jovialidade, né? Tudo está relacionado ao ar, à alegria, né? Já o fogo é a mistura do quente com o seco. Então, os astros relacionados com o fogo são o Sol e Marte, certo? E os defeitos, os vícios relacionados ao fogo estão relacionados, por exemplo, à questão do exibicionismo do Sol, né, da vaidade, e a ira, né, a questão de entrar em conflito. Por quê? Porque o Sol, ele é quente, ele é brilhante, ele quer aparecer como o fogo, quer aparecer, né? E também ele é abrasivo, ele queima, ele de certa forma, ele agride, né? Por conta da questão da secura, né? Enquanto o ar acolhe, o ar ele separa, quer dizer, o fogo separa, tá certo? Então, ira e vaidade. Quando você supera esses vícios capitais, né, aí surge, em vez de você manifestar o exibicionismo, você vai manifestar a generosidade, a autoestima. Importante você ter autoestima, né? O brilho próprio, sem estar querendo aparecer a qualquer custo, de forma exibicionista, né? Às vezes
querendo humilhar os outros, querendo contrariar, querendo rebaixar as outras pessoas ao seu entorno, né? Vai usar o Sol como um princípio benéfico, né? Já Marte, quando você trabalha essas questões de Marte, da ira, né, você, em vez de gastar energia se irritando com os outros, brigando com os outros, essa energia vai ser utilizada de forma produtiva, através da diligência, que é a virtude principal de Marte. A coragem, a vontade de trabalhar, né? E o Sol, essa questão da generosidade, da expressão artística brilhante, né, que faz tão bem. Quando você contempla um artista, né, brilhante na sua arte, você se sente, né, aquecida, sua alma aquece com a arte, né, que é uma coisa que está relacionada muito ao Sol, não só a Vênus. Certo? Muito bem. Próximo elemento, ele é o elemento Terra. Certo? E o elemento terra, ele é formado pelo frio, né, e pela secura, frio e seco, certo? Então, os astros relacionados com a Terra são Saturno e Mercúrio, certo? Saturno e Mercúrio. Então, os defeitos relacionados à Terra estão relacionados com a ambição, né? Geralmente a ambição motivada pelo lado material, de querer ter mais e mais e mais, querer ter, né, relacionado à Terra, mais e mais, a ambição, a avareza de Saturno, e também a questão do cálculo, né, materialista, também relacionado a Mercúrio. Mercúrio que está relacionado a essa parte da malícia, do cálculo, agir por cálculo, e a inveja, certo? Mas quando você trabalha o Saturno e o Mercúrio, o elemento Terra, esses defeitos relacionados ao materialismo, a tudo calcular as coisas, o que é que eu vou ganhar com isso, né? Você consegue ter a responsabilidade e a racionalidade. É importante você ter tanta responsabilidade, por exemplo, a pessoa que, você tem que doar tudo aos pobres. E você? E a sua família? Como é que fica? Como é que fica a sua velhice? Parte de Saturno, né, é equilibrado. O cálculo, às vezes você precisa calcular, às vezes a pessoa vai dar certo e pronto, é excesso de otimismo. Não, tem que calcular. Um lado positivo da questão do elemento terra. Geralmente a pessoa que tem o temperamento melancólico, elas são muito responsáveis, são muito racionais, é o lado bom do temperamento melancólico. Mas tem esse lado também ruim, do materialismo e do cálculo, da inveja, né? Por último, nós temos aqui o elemento água, que é frio e úmido. E o planeta relacionado é a Lua, certo? Aqui tem o verão, né? Aqui nós temos o outono e aqui temos o inverno. Então, qual é o defeito da água? A água é muito centrada em si. Ela acolhe, mas ela é muito centrada em si. Às vezes dá timidez, às vezes a pessoa cheia de virtudes, mas não revela essas virtudes. Uma imaginação fantástica, uma inteligência, uma capacidade de imaginação, porque a água, ela lembra essa história de contornar obstáculos, de escolher os melhores caminhos. Então, lembra a inteligência, a água, certo? Então, a memória, né? A boa memória. Então, você tem essa virtude, mas tem também o vício da preguiça, né? A Lua tem essa capacidade de empatia, de refletir, né,
a condição do outro e a capacidade de acolher, mas também tem esse lance da preguiça, né, de ser, às vezes, até manipulado, né? Então, primeiro passo, quando você tem essa concepção dos 4 elementos, você sabe que cada planeta desse está relacionado com uma qualidade, uma dessas qualidades aqui, né, de quente, úmido, frio e seco, relacionado aos 4 elementos. Você passa para o seu mapa natal, para a sua carta natal. Então, por exemplo, nós vamos usar aqui como ilustração essa carta astral, para que vocês vejam como vocês podem trabalhar essa questão do enobrecimento da alma. Inclusive, nós estamos com a série aqui no nosso canal falando sobre a passagem do Sol em cada um dos signos zodiacais, tá certo? Um trabalho também de autoconhecimento, certo? Não tem a pretensão de só libajo lá não, tá certo? Usando a astrologia, como tem muito por aí. O objetivo é autoconhecimento, é algo sério. Não é brincadeira, não é para fazer cócegas no seu ouvido, tá bom? Então a gente já fez sobre o signo de Áries, né, que está muito relacionado a Marte. Então, esse mês, a proposta é que a gente observe nesse mês de Áries, né, que é do finalzinho de março até o finalzinho de abril. É trabalhar essa questão dos defeitos do fogo e principalmente de Marte. Ou seja, a agressividade, a ira, a violência, né? O processo de gritar com o outro, de ofender, né? De se emocionar negativamente com ódio das pessoas, né? Então, nós temos aqui uma carta, deixa eu escolher aqui um ascendente. Vamos usar o ascendente em Aquários. Então, Aquários, aqui Peixes, aqui Áries, aqui Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio. Muito bem. Então, a gente pode pegar o ascendente e trabalhar por signo. Por exemplo, você escolhe um ano, aí você vai fazer aniversário. Eu vou começar a trabalhar aqui baseado no meu mapa, começando dos defeitos do ascendente. Cada mês eu vou passando, né? Mas você pode também trabalhar pelos astros que estão em evidência no seu mapa. E quais são os astros que estão mais em evidência e que provavelmente podem ficar assim, mais visível para que você possa trabalhar? São os astros angulares. Por exemplo, se você tem um ascendente Aquários, né? Já tem uma característica saturnina nesse mapa muito forte. Aí você tem o Saturno aqui angular. Se o Saturno está, por exemplo, aqui em Touro. Então, fatalmente, ainda mais em signo de terra, né? Então, fatalmente, né, essa característica de terra aqui, relacionada ao Saturno, da ambição, a questão da avareza, pode ficar muito em evidência, tá certo? Já, por exemplo, o Júpiter, se o Júpiter estiver aqui em Peixes, numa casa sucedente, quanto mais
o astro está nos ângulos do mapa, é como se estivesse assim, mais próximos ao centro da cidade, ele fica mais visível. Então, as casas mais fortes, assim, que mais aparecem no mapa, são as casas angulares, certo? Que é a A1, A4, A7 e A10, certo? Vou deixar aqui marcado para vocês entenderem, certo? Então, por exemplo, se a pessoa tem um Sol em Leão, provavelmente ela vai manifestar também essas características, né, do Sol. Pode manifestar tanto a boa quanto a ruim, certo? Isso é um processo que você pode trabalhar, certo? É diferente das circunstâncias que não dependem de você no mapa. É algo que você mesmo pode trabalhar, certo? Você não nasceu bonzinho ou nasceu malvadão. Não, isso tudo você pode trabalhar, tá? Aí você tem uma Vênus aqui em Câncer, tem um Mercúrio aqui em Virgem, né? Aí assim, a ordem de força de aparecimento dos astros, tem um Marte aqui em Libra, por exemplo, ou vou colocar aqui esse Marte, tem aqui, casa 10. Então, a primeira coisa que a gente vai procurar são os astros que estão angulares. No caso, a gente tem o Sol, defeito da vaidade, da exibicionismo. Aí temos aqui a Marte, né, que está relacionado com a ira, com a agressividade, e Saturno, que está relacionado com a ambição, a avareza. Mas você trabalhando as energias desses astros, o Sol vai se tornar a questão da generosidade, da autoestima, o Saturno vai se transformar na responsabilidade e a ira marciana vai se tornar a diligência, a capacidade de ter disposição para trabalhar, né? Vou colocar essa lua bem aqui. Pronto. Aí depois a gente vai procurar a ordem, pelo menos aqui eu sigo a ordem de importância que eu sigo, assim, por angularidade, planetas angulares, sucedentes e cadentes, certo? Às vezes você tem que trabalhar primeiro algum astro por outra questão, um astro que está muito problemático no mapa. Aí a gente não vai entrar em detalhes aqui. Se você quiser, você pode marcar a sua consulta particular comigo, tá certo? Para fazer a sua leitura do seu mapa e a gente pode explicar como é que funciona isso. Ou se você já conhece de astrologia, faça a sua pesquisa, tá certo? Mas o fato é que os astros mais importantes de você trabalhar a princípio são os angulares. Depois, os que estão em casas sucedentes, ou seja, a 2, a 5, a 8 e a 11. E por último, os astros que estão mais escondidos, vamos dizer assim, que são os astros em casas cadentes, na 6, na 9 e na 3 e na 12, principalmente os da 6 e da 12, porque além de serem casas cadentes, são casas maléficas, tá certo? Então, você vai trabalhar, certo? Vai começar, o primeiro passo é observar, tá certo? É se autoanalisar, ver como é que esse astro se manifesta, onde ele se manifesta, se é no trabalho, se é na família, se é na escola. Você pode reparar que tem gente que fora de casa é um anjo, mas quando está dentro de casa se torna um bicho, né? Feroz, agressivo com todo mundo, né? Já tem outras pessoas que é um anjo em casa e fora assim, insuportável, né?
Então, a casa que determinado astro vai aparecer vai dar pistas sobre essa manifestação também. Tá bom? Aí depois, o que fazer depois que você se observa? Pois você realmente realmente eu tenho esse defeito, eu preciso trabalhar, eu quero mudar. Quando você toma consciência, já é meio caminho andado. Eu tenho esse problema e desejo mudar. Certo? Quando você diz isso, os seus mentores, os seus espíritos amigos, seja como você queira chamá-los, né, já vão começar a trabalhar junto com você para fazer com que essa transmutação aconteça, certo? Mas você vai, com certeza, fazer, né? Que nem o pessoal diz, eu passei para essa determinada religião, levantei a mão, virei membro, agora a coisa vai, a minha vida interior e a minha vida exterior vão se transformar num passe de mágica. Não, não é assim. É preciso trabalho intencional. Nesse trabalho intencional, você vai continuar se observando, você vai elaborar um cronograma para poder trabalhar, como esse que a gente propôs nessa série de vídeos, mostrando, por exemplo, cada mês você vai trabalhar. Aí terminou o ano, passei por todos os signos, aí já terminou o processo? Não. Você vai passar várias e várias vezes, né? Polindo, lapidando cada vez mais a sua alma, certo? Mas é preciso que você tenha esse cronograma, certo? Depois, se você é uma pessoa que reza, que faz orações, é muito importante incorporar essa questão da oração. No momento que aquele defeito está se manifestando, você faz uma oração. Meu Deus, ou pede ajuda a um santo intercessor, dependendo do que seja alguma divindade, né? Pede ajuda e se concentra e tenta dar o seu melhor, né? Outra coisa importantíssima que você deve fazer é ter um diário, certo? Para você colocar toda noite aqui os desafios, os defeitos que se manifestaram, a virtude também, né? Você vai colocar de um lado a virtude que se manifestou, como se manifestou, você pode até comemorar, né? Esse processo que é importante, né? A gente também reconhecer tanto o nosso lado mais sombrio quanto o nosso lado luminoso, certo? Isso faz bem, certo? Então a gente vai, ao final do dia, o que aconteceu? Onde foi que eu me desequilibrei? Né? Onde foi que eu manifestei o defeito que eu estava trabalhando? Né? Por exemplo, nós estamos aqui no mês de Áries, né? Em algumas situações já apareceram assim, para mim, por exemplo, situações onde Marte deveria assumir o controle e criar uma briga, criar um caos. E por eu estar ciente que eu estou trabalhando esse processo de Marte, eu pude enxergar as coisas de fora, né? E refletir no momento, fazer uma pequena oração, meu Deus, né? Não deixa que o lado sombrio, né, se manifeste. Vamos ver o que é que tem de realmente legítimo, porque o Marte ele entra em ação quando você vê que está sendo injustiçado, né? Então, será que eu estou sendo injustiçado realmente? Será que eu não tenho culpa? Aí entra o processo do equilíbrio, né, que até eu falei. Quem equilibra o Marte é a racionalidade. Né? Quem equilibra o Sol, que é a vaidade, é a humildade lunar. Então, cada astro tem também. Isso a gente já falou lá no vídeo dos 7 antigos, né, na parte da tradição da estrela dos caldeus. Certo? Então, se você não viu, veja lá que
eu explico melhor sobre essa questão. Então, meditar, além de ter o livrinho, além de fazer o diáriozinho para você tomar nota, meditar. Por que meditar? Pelo menos 5 a 10 minutos, pela manhã e à tarde. Pela manhã e à tarde. Ou à noitinha, né? Às vezes não dá para você fazer devido ao dia a dia, ao trabalho, à sua rotina, né? Mas pelo menos 2 vezes, de 5 a 10 minutos, pelo menos. Porque a meditação, ela torna você mais lúcido. E essas manifestações mais desequilibradas dos 7 astros, dos 4 elementos em você, estão relacionadas ao agir compulsório, automático, instintivo, enquanto que as virtudes estão relacionadas com a lucidez, com a intencionalidade. Tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês sobre como se pode utilizar a astrologia para melhorar a nossa própria vida, mas você está vendo que você vai ter que fazer alguma coisa, certo? Então, além de trazer a informação que eu julgo muito preciosa, né, ela traz também um convite à ação. Não apenas ficar, que maravilha, eu sou aquariana, ou eu sou taurino e o meu defeito, eu nasci para ser assim, né, que nem aquela música lá da Gabriela, eu nasci assim, não. Todos nós temos o potencial de desabrochar essa semente da divindade em nós, fazer ela crescer, dar frutos e passar a sabedoria para outras pessoas, tá certo? Todo mundo, independente da sua religião, grau de escolaridade, né? Orientação sexual, se você é rico, se é pobre, não importa, tá certo? Todo mundo pode melhorar a sua alma, pode enobrecer a sua alma através de um trabalho de autoconhecimento e auto-melhoramento, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal se achou o conteúdo interessante, tá bom? Um grande abraço. Querendo marcar o seu mapa também, é só falar comigo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.